Vamos então explicar aqui qual a ideia central do algoritmo KMP. A ideia central do algoritmo KMP é evitar que a gente sempre volte para o começo da nossa cadeia de caracteres toda vez que a gente encontrar uma falha. Então o que ele vai fazer? Ele vai utilizar o LPS, que é uma tabela, para poder identificar quando há uma falha e a partir desta falha ele continuar as verificações. Então, sendo o nosso padrão AA, que a gente encontra aqui no final, desses dois casos aqui, ele vai verificar o primeiro e o segundo index, vai achar um sucesso. E assim que ele encontra essa falha aqui, ele lembra desse sucesso, não volta para ele e segue em frente. E assim por diante até encontrar os próximos casos de sucesso. É ineficiente em alguns casos. O algoritmo de força bruta ele vai comparar posição por posição para ver se encontrou um padrão no nosso texto. Só que quando a gente começa aqui, ele vai comparar o A e o A e vai dizer, opa, deu certo, deu certo. Só que aí, quando ele passar para frente, ele vai comparar A e B e vai perceber que é diferente do nosso padrão, certo? Então ele vai começar de novo, A com A certo, A com B deu errado e depois B com C deu errado. E aí ele vai fazer o processo repetidas vezes, causando uma explosão de tempo. E tudo isso para encontrar esse padrão, esse padrão e esse padrão. Vamos então explicar aqui qual a ideia central do algoritmo KMP. A ideia central do algoritmo KMP é evitar que a gente sempre volte para o começo da nossa cadeia de caracteres toda vez que a gente encontrar uma falha. Então o que ele vai fazer? Ele vai utilizar o LPS, que é uma tabela, para poder identificar quando há uma falha e a partir desta falha ele continuar as verificações. Então, sendo o nosso padrão AA, que a gente encontra aqui no final, desses dois casos aqui, ele vai verificar o primeiro e o segundo index, vai achar um sucesso. E assim que ele encontra essa falha aqui, ele lembra desse sucesso, não volta para ele e segue em frente. E assim por diante até encontrar os próximos casos de sucesso.